Muito boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários da casa e ao pessoal que nos acompanha pela rede social. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Eu peço a todos para que de pé acompanhamos a execução do hino nacional. Plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Lindo nosso hino. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para apresentação de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, declaro aprovada a ata. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura. Boa noite a todos. Pedido de providências número 82, para esse novo, 13 de novembro de 2022.
Senhor Presidente, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências. Instalação de uma lixeira comunitária na Rua dos Viveiros, próximo à parada de ônibus, localizada de frente à propriedade do Sr. Enio Fel. Justificativa. O pedido visa atender aos moradores da Travessa Edivino Marcelo Renzel, em torno de 10 famílias, que não possuem um local adequado para depositar o lixo. Também se beneficiaria as famílias que residem nas proximidades do lugar proposto para posicionar a lixeira comunitária. Vereador Luciano Renzel. Mensagem número 90, 31 de outubro de 2022. Excelentíssimo Sr. Fábio Dimer, presidente da Câmara de Vereadores. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei 90 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Parecis Novo para o exercício financeiro de 2023. A peça orçamentária para o ano de 2023 do município de Parecis Novo pautou-se em uma expectativa de arrecadação da receita de R$ 43.500.000. Foram levados em consideração os estudos e projeções da STN, FPM e da FAMURS e SMS, como de praxe. Obedeceu-se na presente peça orçamentária os preceitos constitucionais da aplicação mínima em saúde e educação, 15% e 25%, respectivamente, e do limite de gastos com despesa de pessoal do Poder Executivo, 54%, e do Poder Legislativo Municipal, 6%. Da mesma forma da previsão da receita, a fixação da despesa para o ano de 2023 ficou definida então em R$ 43.500.000. As projeções das receitas, especialmente a transferência do FPM, transferência do Fundeb, ICMS e IPVA, que são o nosso carro-chefe, estão dentro de uma expectativa de realização, tendo sido considerados efeitos na reposição do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e uma pequena margem de crescimento devido ao esforço arrecadador. Sendo assim, estimamos o aumento de 11,85% em relação à estimativa de arrecadação para 2022, que deve encerrar o presente exercício em torno de R$ 38.890.000. Para a fixação das despesas, também levamos em consideração uma expectativa de aumento dos insumos, serviços e equipamentos. Ainda como consequência da inflação observada nos preços na economia mundial pós-pandemia e do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia e seus reflexos sobre a economia mundial. A proposta orçamentária anual para 2023 está baseada na realidade do nosso município e no seu crescimento econômico contínuo, nas metas e programas fixados no PPA 2022-2025 e na LDO para 2023, que tem por objetivo o suprimento das necessidades da população de Parecis Novo, especialmente nas áreas de educação, saúde, segurança e infraestrutura. As secretarias municipais que mais são contempladas por programas e ações, projetos e atividades, devido à sua natureza e campo de atuação, são a educação, 22,21%, as obras, 19,13%, seguido da saúde e assistência social, 14,8%. Os gastos em saúde e educação têm destinação específica de recursos, em virtude dos princípios constitucionais de aplicação mínima. Já a Secretaria Municipal de Obras e Viação possui o orçamento composto por transferências voluntárias, emendas parlamentares e recursos próprios, que visam financiar investimentos de infraestrutura no município, obras e instalações e máquinas e equipamentos. Estas três secretarias são responsáveis por 55,42% do total do orçamento previsto de nosso município. O Poder Legislativo Municipal, que tem seu orçamento próprio elaborado pela sua mesa diretora e aprovado em plenário pelos seus vereadores, está limitado ao total de 7% da receita realizada no exercício anterior de 2022 e fixou em resolução própria o mesmo em R$ 1.829.500, o que equivale a 4,21% do total do orçamento anual previsto para 2023.
Diante do exposto, contando com a costumeira atenção desta colenda Casa Legislativa, no sentido da análise e da derradeira aprovação da presente peça orçamentária para o ano de 2023, colocamos-nos à disposição de todos para rerimir eventuais dúvidas que ainda possam advir os presentes estudos. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 090 de 2022 estima a receita e fixa a despesa do município de Parecis Novo para o exercício financeiro de 2023. Comissão Geral de Pareceres, parecer 89 de 2022. Assunto: veto parcial aposto ao projeto de lei PL 17 de 2022. Parecer: examinou a Comissão Geral de Parecer o veto parcial aposto pelo Executivo Municipal ao projeto de lei 17 de 2022, de iniciativa do vereador Antônio Gelsi de Mello, que dispõe sobre a divulgação da identificação dos ocupantes dos cargos em comissão e dos servidores em função gratificada dos poderes executivo e legislativo de Parecis Novo. O veto parcial atinge o inciso 5º do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 17 de 2022, o qual define que uma das informações a serem divulgadas seja o grau de instrução, cursos técnicos e experiências profissionais inerentes ao cargo ocupado. Examinado o veto, os membros da Comissão Geral de Pareceres, por 3 votos, deliberaram e recomendaram que o veto fosse rejeitado, com votos vencidos da vereadora Joyce Streit e do vereador Paulo Eduardo da Silva. É o parecer Sala de Reuniões, 3 de novembro de 2022, vereador Fábio Dimmer, vereador Augusto Capes, vereadora Joyce Streit, vereador Luciano Ranzel, vereador Paulo Eduardo da Silva. Seriam essas correspondências, presidente. Obrigado, colega vereador. Se alguém tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência, poderá fazê-lo agora. Agora, na hora dos oradores, obedecendo o rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 15 minutos no máximo. Partido Progressista, vereador Fábio. Como não farei uso, passo adiante. Partido PDT, vereadora Joyce. Eu agradeço. Seguindo no PDT, vereadora Lourdes. Agradeço. Partido Republicano, vereador Gelsi. Agradeço. Seguindo no Republicano, vereador Augusto. Agradeço, presidente. Fim da hora dos oradores. Passaremos à ordem do dia. Veto parcial aposto pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número PL 017/2022, de iniciativa do vereador Antônio Gelsi de Mello, que dispõe sobre a divulgação da identificação dos CCs e dos seus servidores com FG do Executivo e Legislativo de Parecis Novo. Em discussão, eu pediria para o nosso jurídico, Dr. Júnior, fazer uma leitura na íntegra do projeto e do parecer do projeto, né? Querendo usar a tribuna, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Parecer jurídico 081, veto parcial ao projeto de lei número 017/2022. Assunto: dispõe sobre a divulgação da identificação dos ocupantes dos cargos em comissão e dos servidores com função gratificada dos poderes executivo e legislativo de Parecis Novo. Relatório. A presente análise jurídica atende pedido da mesa diretora da Câmara Municipal de Parecis Novo acerca do veto parcial apresentado pelo chefe do Poder Executivo Municipal de Parecis Novo, prefeito Paulo Alexandre Bart. No ofício número 120/2022, o Executivo Municipal apresentou tempestivamente veto parcial ao PL 017, de autoria do vereador Antônio Gelsi de Mello. Parecer. A alegação do chefe do Poder Executivo Municipal é de que o inciso 5º do parágrafo único do artigo 1º do PL 017 contém viés constitucional.
Citamos: no que tange aos vícios de inconstitucionalidade acima citados, salienta-se que os mesmos dizem respeito especificamente ao inciso 5º do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 17. Isto porque as exigências contidas no mencionado inciso contrariam não só as leis de criação dos cargos em comissão, como também das funções gratificadas, visto que nenhum desses diplomas legislativos consta a exigência de apresentação de cursos técnicos e experiências profissionais inerentes ao cargo ocupado, ou seja, viola a chamada reserva de administração. Esse é uma parte do trecho do veto que chegou até o Poder Legislativo local. Segue o parecer. Com todo o devido respeito e acatamento, esta assessoria jurídica entende de forma diversa, em que pese a lei municipal de fato não preveja ou exija cursos técnicos e experiências profissionais inerentes aos cargos de CC e FG ocupados, os mesmos, caso o ocupante da CC ou da FG os tenha, nada impede que tais qualificações profissionais sejam divulgadas, até porque tal divulgação não fere o íntimo do servidor. Segue o parecer. Pelo contrário, somente conduzirá aos olhos dos munícipes a certeza de que os servidores são qualificados, ampliando ainda mais o conceito do bem-estar coletivo. A pretensão do projeto de lei de iniciativa do Legislativo não se compara às discussões acerca da possibilidade ou não da publicação e divulgação, por exemplo, dos vencimentos e remunerações, ou seja, dos salários dos servidores. Embora muito debatido pelo país todo, em Parecer Novo, essa discussão é superada, uma vez que os vencimentos de todos os servidores municipais, efetivos, CCs e FGs, etc., já constam mensalmente, ano após ano, no portal de transparência do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E isto é motivo de orgulho para os moradores de Parecer Novo. Isso porque, ao nosso sentir, há um verdadeiro débito político da administração pública brasileira com a sociedade, principalmente na questão da transparência. Explico. Por décadas, tivemos uma administração pública patrimonialista e avessa às luzes da publicidade em nosso país. Com a edição e a entrada em vigor da Lei Federal 12.527, lá do ano de 2011, a chamada Lei de Acesso a Informações, mais profunda e mais rigorosa, imperou, entre algumas autoridades administrativas, o desejo de exibir um espírito republicano, antenado, melhor dizendo, com as últimas novidades legislativas. É de se recorrer à sapiência da ministra do STF, Carmen Lúcia, em atitude pioneira e no gesto de despojamento, exibiu seu contra-cheque em todos os pormenores. Como movimento voluntário e pessoal da magistrada, de abrir mão de seus direitos, plenamente disponíveis, diga-se de passagem, na medida em que acreditava toleráveis os desdobramentos, o gesto da ministra foi louvável e, de certa forma, magnânimo, embora alguns a acusem até hoje de ter sido um gesto midiático. No entanto, em se tratando da exibição do contra-cheque, que friso, não é o caso em questão, mas ele serve de balizamento para o que nós estamos versando aqui. A discussão acerca da constitucionalidade ou não assume outra conotação quando deriva de uma decisão administrativa extensiva a todos os servidores, sendo obrigados a serem divulgados na rede mundial de computadores seus contra-cheques de forma individualizada e de roldão dados pessoais que compõem o seu patrimônio material e moral. É sabido que nada no direito é absoluto e não há direito absoluto à luz da Constituição. E o princípio da publicidade compartilha dessa natureza relativa e as restrições constitucionais e legais se relativizam, comportando exceções válidas dentro da administração pública. O inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal restringe a possibilidade de algumas informações por medida de segurança da sociedade e do Estado. Informações que possam afingir esses bens têm caráter sigiloso. A Lei de Acesso à Informação estabelece normas gerais sobre o direito de acesso às informações com o fim de conferir uniformidade de tratamento da matéria no âmbito da Federação. E no artigo 45 desta mesma Lei de Acesso a Informações, ela diz caber aos estados, ao Distrito Federal e, grifo, aos municípios, em legislação própria,
obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras bem específicas, especialmente quanto ao disposto do artigo 9º, na seção 2 do capítulo 3º. Os princípios básicos da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tal como previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal. Os atos de divulgação e publicidade da administração pública não podem, portanto, revestir-se de caráter pessoal, isto é, não podem ser elaborados tendo em vista o rosto determinado, seja de servidores ou então dos administradores. O princípio da impessoalidade está relacionado ao princípio da finalidade, no que se traduz na busca da satisfação do interesse público, sem prejudicar injustificadamente interesses particulares. Uma das diretrizes traçadas pela Lei de Acesso à Informação é que a divulgação de informações de interesse público independe de solicitação ou requerimento, ou seja, aquelas informações que se refiram a dados pessoais inerentes à intimidade e à vida privada passam a depender de requerimento específico e atendimento de certas condições previstas na referida lei. Em essência, as informações constantes nos contra-cheques dos servidores têm caráter pessoal e são, portanto, informações, ao nosso ver, protegidas da curiosidade gratuita ou, muitas vezes, até malévola de outros particulares, ou seja, da população em geral. Não constituem informações, ao nosso ver, por exemplo, de interesse público, sendo, no seu caso, portanto, restrito. Mas observem, tais dados das remunerações, os contra-cheques de todos os servidores, tanto do Legislativo como do Executivo, mês a mês, de cada servidor municipal, portanto, já está disponível no portal de transparência do Poder Executivo e Legislativo de Parecer Novo. Então, o inciso 5º, ora vetado, salvo melhor juízo, a quem respeitamos também bastante esta opinião, não flerta com a inconstitucionalidade, pois tal flexibilização já existe em Parecer Novo. A publicidade, a par de suas restrições, é um dever de conteúdo plural, porque tem duas vertentes, o dever de informar e também o dever de calar, justamente para proteger os particulares. Se na vida pública predomina o direito à informação, na vida privada prevalece o direito à intimidade. No âmbito privado, protege-se a intimidade como um atributo personalíssimo inalienável, sobre o qual não cabe a publicidade, porque esta, em tal caso, busca satisfazer a simples curiosidade pública, sem propósitos de informação legítima. No entanto, se os dados mais íntimos do servidor público, como, por exemplo, a sua remuneração, já está hoje na rede mundial de computadores, material este exportado pelos chefes do Poder Legislativo e do Poder Executivo de Parecer Novo todos os meses, que infortúnio à intimidade dos servidores haverá se no mesmo portal constar eventuais cursos e graduações conquistadas por cada detentor de CC e UFG? É a pergunta que fica. Importante destacar que o Poder Legislativo não está tentando restringir o acesso de qualquer pessoa do povo aos cargos em comissão ou função gratificada. Se na legislação atual, para qualquer munícipe assumir um desses CCs, não há qualquer previsão de ter determinada graduação ou ter realizado algum curso específico, não é por intermédio da presente lei em debate que vai se exigir. Mas sim, repito, se o munícipe tiver algum curso ou graduação, por que não divulgar para a comunidade em geral, buscando enaltecer ainda mais os brios e a eficiência pública? Portanto, se o munícipe tiver alguma graduação, nosso entender é de que ele pode e deve ser divulgado. Fechando então o parecer com as conclusões, ante ao exposto, conclui-se que o inciso 5º do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 017, de autoria do Legislativo Municipal, vetado parcialmente, não é inconstitucional e não possui PL, por assim dizer, outros vícios legais, sendo este órgão de consultoria jurídica e técnica legislativa favorável à remessa ao plenário para análise do veto apresentado. É o parecer, salvo melhor juízo, que submetemos à apreciação dos nobres edis. Parecer novo, 13 de novembro de 2022, parecer de lavra deste assessor jurídico, Júnior Fernando Dutra. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor.
Se alguém tiver alguma discussão, algum comentário a fazer sobre o veto, poderá fazê-lo. Gostaria de me manifestar, presidente. Pois não. Primeiramente, Dr. Júnior, muito obrigado pelas suas conduções referente ao parecer. Obrigado por fazer a leitura na íntegra também, porque tanto é importante para nós vereadores que vamos apreciar esse veto aqui hoje, é muito importante também ao público de casa que acompanha os nossos trabalhos e entender o que se passa. Referente ao projeto, votei favorável no projeto de autoria do colega vereador Gelsi. Projeto importante, vem de encontro com muitos princípios da transparência e eu acredito, presidente, que o Executivo Municipal, a administração municipal não entendeu ou não interpretou direito a redação do PL, de autoria do vereador Gelsi, para essa questão do veto. Mas importante que debatemos já em comissão o assunto, foi explanado muito bem na tribuna e orientado da forma que vai ocorrer. Nenhum momento está restringindo e apenas solicitando que, se o ocupante do cargo tiver um diploma, sim, ir para uma aba no portal da transparência, somente isso. Então, esses projetos que vêm com o princípio da transparência são plausíveis. Eu acho que não deveria ter nem essa discussão do veto. Poderia ter uma conversa, um diálogo entre o Executivo, após este PL ingressar ao Executivo, mas está carecendo, está faltando diálogo. Então, minha opinião sobre o projeto, sobre o veto, meu ponto de vista sobre o veto, é que votarei contrário ao veto. Mais alguém gostaria de se manifestar? Presidente, Pois não? eu fui autor desse projeto de lei e votado por todos unanimemente aqui nessa casa. Não poderia deixar de ser diferente. Agradeço a todos que votaram favoráveis. E dispõe, como já foi falado, sobre a divulgação da identificação dos ocupantes de cargo em comissão e dos servidores com função gratificada, sejam do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Muito bem relatado do parecer jurídico do procurador da Casa. Em algum momento se diz: nada impede que tais qualificações, ora solicitadas, sejam divulgadas, até porque a divulgação não fere o íntimo do servidor. Pelo contrário, somente conduzirá aos olhos dos munícipes a certeza que os servidores são qualificados, ampliando ainda mais o conceito do bem-estar coletivo. A pretensão do projeto de lei de minha iniciativa não se compara às discussões acerca da possibilidade ou não da publicação, e nem dos vencimentos. Apenas é um quesito a mais para deixar todos os munícipes cientes de quem está ocupando os cargos CC e de funções gratificadas do Poder Executivo e o Legislativo. E aí outra passagem aqui muito bem colocada também, eu tentei fazer um resumo para as pessoas que nos acompanham. Se na vida pública predomina o direito à informação, né, na vida privada prevalece o direito à intimidade, mas assim, repetindo, na vida pública predomina o direito à informação. Então, quanto mais informação, quanto mais transparência, melhor será os trabalhos do Poder Legislativo e Executivo do nosso município. Isso serve para o município, para o Estado e para a União. Então, a gente tem convicção que esse veto deva ser derrubado para que o município possa ter a maior transparência em todos os atos do Poder Executivo. Perfeito. Mais alguém gostaria de se manifestar? Só colocando aqui na mesma linha de raciocínio, nós tivemos outros dois projetos de lei que vai desse princípio da transparência. Um projeto de minha autoria, que é a listagem
da vaga de espera nas educações infantil. Esse projeto foi aprovado e foi sancionado. O outro projeto, com a autoria dos demais colegas vereadores, era da transmissão ao vivo das licitações. Projeto aprovado, projeto vetado pelo Executivo e nós aceitamos o veto. O que eu quero deixar bem claro é que o primeiro projeto mencionado da listagem das vagas para a educação infantil, ele tinha o mesmo peso e medida quanto a questão da constitucionalidade e sancionado. Então, a gente vê o direcionamento no que tange a executar esses projetos. Alguns é de interesse e outros não. Este é muito válido, colega vereador Gelsi. Então, tens meu apoio para derrubar esse veto. Mais alguém gostaria de se manifestar? Como eu também voto nesse projeto, eu gostaria de me manifestar no sentido o que é a minha linha de sempre. Sempre defenderei a transparência. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, que aceitarem o veto, que o veto seja aceito, permaneçam como estão, e os que estiverem contrários que se manifestem. Veto reprovado por 9 votos. Prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores inscritos poderão fazer uso da palavra por 10 minutos. Vereador Luciano, Farei uso, presidente. lhe concedo o tempo de 10 minutos. Peço desculpas a todos, tivemos uma falha técnica no áudio. Eu peço ao vereador Luciano que se manifeste novamente. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa e a todos que nos assistem aí. Quero parabenizar a secretária de Esporte, Júlia Braga, e o diretor de Esporte, Gabriel, pelo excelente campeonato de futebol de salão que foi realizado no município. Parabenizar todos os atletas que participaram do campeonato, em especial os atletas do Pé da Avó, que foram campeões no juvenil, no master, no veterano e na força livre. E no feminino, parabenizar as atletas campeãs da equipe
fora da lei e as vice-campeãs da equipe na trave. E agradecer ao prefeito municipal por me dado a honra de entregar a taça de campeões aos times de veteranos do município, onde o capitão do time é meu irmão, Juliano Renzo, o Juju. Então tive a honra de entregar a taça ao meu irmão, mais uma taça, que já levantou várias taças, tenho certeza que levantará muitas ainda, e deixar um parabéns a todos os atletas pelo excelente campeonato que fizeram. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega vereador. Seguindo, vereador Gelsi, Farei uso, presidente. lhe concedo o tempo de 10 minutos. Uma boa noite a todos, pessoal de casa, vereadores, servidores da Casa do Povo. Mais uma vez, nessa tribuna, eu agradeço, então, reitero o agradecimento de todos os vereadores terem votado a favor da criação do projeto de lei que dá transparência na divulgação dos ocupantes de cargo em comissão e servidores de função gratificada. E também agradeço a todos os vereadores por terem votado favoravelmente ao veto parcial que veio do Poder Executivo pelo não divulgação total. Então, como já foi falado aqui pelo procurador jurídico, nas explicações da mesa também eu conversei, o vereador Augusto também, é algo a mais que nós podemos, então agora o munícipe, o morador de casa, poderá ter mais uma ferramenta de saber quais as qualificações, quais as experiências de cada cargo que os nossos CCs e os nossos cargos de confiança exercem. É questão de transparência, é questão de publicidade, é questão de melhor atender a população, deixar claro que isso não impede de não ter qualificação, mas na medida que tem o link, o portal, a aba, que vai ter todas as qualificações ou experiências de cada setor, com certeza dará uma maior dinâmica, uma maior mobilidade no serviço público municipal, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. Essa linha de raciocínio é importante aqui para o nosso município, é importante para o nosso estado, e isso nós vimos durante esses 4 anos que estão fechando aqui do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, onde pessoas técnicas ocupam cargos, né, tão importantes, respeitando, obviamente, né, as proporcionalidades, mas temos sim um poder executivo municipal, um poder legislativo que pode ter cargos cada vez mais técnicos para melhorar o atendimento ao munícipe, que é o munícipe, os moradores que sustentam a máquina pública. Então, a eles, o nosso respeito total, e para os moradores, para eles que foi elaborado esse projeto de lei, aprovado por todos os vereadores dessa casa. Uma iniciativa minha desse projeto de lei, e tenho certeza que vai colaborar muito na transparência e na divulgação dos bons trabalhos dos poderes, seja poder executivo, seja poder legislativo. Presidente, também quero falar a questão da entoação do hino, dos hinos. Como eu disse, nós podemos fazer nossa dever de casa, nosso tema de casa, dentro do nosso município, aonde nós temos possibilidade de trabalhar, trabalharemos, e eu vejo, como já falamos em outras sessões, que
a questão cívica, a questão de ter os hinos entoados aqui no Poder Legislativo, nas escolas, eu tenho certeza absoluta que vai melhorar o senso patriótico, o senso cívico de todas as crianças, de todos os alunos. Algo que é fundamental. Nós vivemos um novo momento que cada vez mais falta, cada vez mais é necessário ter esse dever cívico que cada um de nós, entes públicos, devemos dispor a todos os moradores. Mas temos que começar lá em casa, na nossa casa, aqui no Poder Legislativo e nas nossas escolas. Então eu vejo que realmente isso pode ser revisto, vai entrar na casa a questão do projeto solicitando que seja obrigatório, para que nós podemos melhorar essa questão cívica. Também vai ter, a partir de amanhã, todos os vereadores estarão à disposição para que nós, agora já passou o tempo, falando sobre a RS 124, muitos de nós aqui, eu falo por mim, estivemos em diversas audiências e reuniões no Poder Executivo Estadual, DAIR e tal, e até o momento não foi concluído a sinalização. Eu acredito que agora vai, mas nós nos comprometemos com os moradores de Parecis Novo de estar à frente disso. Tem muitos vereadores aqui que estão lutando por isso, estamos lutando por isso, e vamos pedir a colaboração dos moradores, de todos os moradores de Parecis Novo, visitantes, comerciantes, de todas as faixas, todas as profissões, todos os locais, todas as idades, para que nós possamos fazer um esforço concentrado, um abaixo-assinado de forte, de bravo, de robusto, para que nós consigamos as melhorias na nossa RS 124, seja pinturas, seja acessos às nossas cidades, acessos à nossa cidade, seja na transito, seja nas curvas perigosas, na sinalização. Então, é algo que, a exemplo de outras vezes, eu digo, o que nós pudermos fazer aqui, nós devemos fazer aqui nesse poder, e vamos à questão da pressão. Agora tem que ser a pressão popular, ajudar nós aqui, vereadores, para que efetivamente o resultado venha. Então, e quero lembrar que essa casa também, ela sugeriu ao Poder Executivo Municipal que se faça a transmissão ao vivo das licitações. Então, para encerrar, eu quero deixar esse lembrete, esse reforço que nós gostaríamos que todo munícipe, todos os moradores, a qualquer tempo, pudessem assistir às licitações, aos processos licitatórios do nosso município, para dar uma maior transparência, como já foi falado antes, para dar uma velocidade maior, uma diversidade maior, que a gente consiga ter melhores contratos para valorizar todo o recurso que vem através dos impostos dos nossos moradores e venha de emendas da União, emendas parlamentares conquistadas por muitos de nós vereadores. E eu tenho certeza que, se nós conseguirmos fazer algo mais de forma com maior publicidade, com maior transparência, com certeza a gente vai conseguir fazer, com certeza, mais metros de asfalto, uma maior valorização do dinheiro, do valor que vem através dos recursos, seja da União, do Estado ou aqui do nosso município. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas palavras. Colega vereador. Vereador Fábio.
como farei uso, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente. Mais uma vez, saudar a todos aqui presentes. Mais uma vez, saudar também o pessoal que nos acompanha pela rede social aí de casa. Importante a gente ressaltar que agora daremos sequência com o projeto do abaixo-assinado, que trata da ERS 124, que vem acontecendo constantemente acidentes na nossa rodovia. E também a gente percebe que dia a dia vai aumentando o fluxo de veículos, o trânsito cada vez mais difícil. Para quem anda todo dia nessa estrada, sabe que cada vez mais tem que redobrar a atenção e que a pista não oferece mais segurança, devido ao desgaste, aos buracos que se formaram, à sinalização que não existe mais. Então, agora, no dia de hoje, imprimimos várias cópias desse abaixo-assinado, da onde cada vereador fica convidado a pegar uma parte, levar e distribuir, e para daqui a uns 30 dias a gente trazer de volta aqui e enviar isso ao DAER, pedindo providências. E se daqui mais 30 dias, depois da gente enviar, a gente não tiver resposta, a gente vai tentar outros meios para fazer essa cobrança. Que, se necessário, Ministério Público. O que não pode é deixar assim, dessa maneira como está, esse descaso, vidas que se perdem, várias vidas que já se perderam. Então, como eu havia prometido e demais aqui prometeram em se empenhar, a gente vai fazer a nossa parte, da maneira que for necessário e possível. Também quero falar um pouco sobre a rejeição deste veto. Hoje, como sempre me manifestei, eu sou totalmente a favor da transparência, ainda mais quando se trata de um órgão público, tão importante também como nosso executivo e legislativo do município, onde todo cidadão que contribui tem o direito de saber tudo o que se passa. Eu sempre prezo muito pela transparência. E digo que a transparência total até evita futuros aborrecimentos a quem está à frente dos trabalhos aqui no município. Pois lá deveria constar tudo o que acontece, bem como os colegas manifestaram, licitações também. Certo, pessoal? Quero fazer votos de um bom governo do Estado. Meu candidato a governador não era este, né? Como todos aqui sabem, eu defendia Luiz Carlos Reins, candidato progressista do meu partido, candidato que vem acompanhando o trabalho dele bem antes da minha legislatura, candidato que, para mim, era a pessoa mais, na minha visão, a pessoa mais competente para botar este Estado em ordem, mas não foi assim que o povo quis e eu respeito. É democracia. Espero que o governador reeleito, se não me falha a memória, é o primeiro governador reeleito, depois de muitos anos, né? Permite um espaço. Claro, presidente. vereador. Não é reeleito por renunciar ao cargo, então ele foi eleito. Bom, tem esse complemento. Mas bem, entre erros que ele cometeu e acertos, eu espero que ele tenha aprendido bastante, né? Como a gente também aprende quando erra. A questão que eu não concordava com o trabalho dele era na época da pandemia, quando ele quebrou
quebrou diversos comerciantes com a política dele de fique em casa, com a política dele de escolher quem podia e não podia trabalhar. Sei bem do que estou falando, tenho convicção total, porque eu trabalhava Porto Alegre na época e sei o que aconteceu, né? Infelizmente, muitas pessoas talvez não tenham a mesma oportunidade que eu de acompanhar de perto, mas eu respeito uma eleição justa, foi uma eleição justa, o povo escolheu. Espero que desejo a ele que possa fazer um bom mandato pelo Estado, né? Nunca torcerei pela desgraça do nosso Estado, pela desgraça dele, porque eu quero que o Estado vá bem. Eu quero que todo mundo vá bem. Certo, pessoal? Mas quanto à eleição federal, não concordo. Não concordei já com a candidatura, desde que hoje foi eleito presidente, pois já estava mais do que provado o que era essa pessoa. Não quero partir para ofensas pessoais, todo mundo aqui sabe o que aconteceu no passado político desse candidato que foi eleito presidente da República. Para mim isso é lamentável, é um retrocesso, não concordo. Uma pessoa condenada por mais de 20 juízes em 3 instâncias, se fosse um de nós, jamais sairia da cadeia. Mas, não sei como me expressar nesse assunto, mas como os padrinhos, talvez assim por se dizer, ou uma manobra, ele foi descondenado, e não sou eu que estou dizendo. É só digitar no Google, que é internacional, o Google, que é livre para cada um acessar, onde se você digitar maior ladrão do Brasil, aparece aquela carinha. Mas tudo bem. Reafirmo aqui meu compromisso de defender sempre, em primeiro lugar, esse município, em segundo lugar, o nosso Estado, ou invertido, em primeiro lugar a nossa nação, e depois o nosso Estado, e depois o nosso município. Fiz juramentos a essas bandeiras que estão atrás de mim, sempre seguirei a Constituição, vou ficar constantemente em contato com nossos deputados de base em Brasília, para que fiscalizem da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível, defendam nossos interesses, porque é o que todo mundo anseia, é que a legalidade seja defendida, que defendam o que é certo, que não deixem esse país cair em desgraça. Tenho certeza que a maioria concorda comigo. Respeito os que não concordam, a gente vive num país democrático, mas a minha posição é essa. Certo, pessoal? Então, da minha parte seria isso. Muito obrigado. Seguindo na explicação pessoal, vereadora Joyce. Farei uso. Lhe concedo o tempo de 10 minutos. Boa noite à mesa diretora, aos colegas vereadores, servidores da casa e a todos que estão nos assistindo. Tenho 2 convites para fazer para este final de semana. No sábado, dia 5 de novembro, irá ocorrer a segunda remada do Vale da Felicidade, no Rio Caí, com a primeira largada às 7 horas no Cais do Porto, em São Sebastião do Caí, a segunda largada às 9 horas na Rampinha da Santinha, aqui em Parecis Novo, previsão de chegada às 13 horas no Cais do Porto das Laranjeiras, em Montenegro. O percurso de São Sebastião do Caí até Parecis Novo é de 8 quilômetros e de Parecis Novo a Montenegro 16 quilômetros, total de 24. As inscrições será 1 quilo de alimento não perecível
que será doado ao Hospital Montenegro. E no domingo, dia 6, terá o primeiro domingo no parque, acho que é o primeiro, que vai ocorrer a partir das 14 horas, com entrada franca, e terá um show de tarde com o musical Show Brothers, e de tarde também terá brinquedos infláveis para as crianças. Muito obrigada. Obrigado, colega vereadora. Vereador Paulo. Agradeço. Vereador Augusto. Para uso, presidente. Lhe concedo o tempo de 10 minutos. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores. Cumprimentos especiais a Rose, que está de volta após as suas férias. Seja muito bem-vinda, Rose. Mesmo com a dedicação e o excelente trabalho do Dr. Júnior, sentimos a sua falta. Cumprimentos também os nossos técnicos de transmissão e comunicação. E meus cumprimentos aos nossos munícipes, e cito aqui aqueles que deixaram boa noite. Arlete Dutra, Marlise Roden, Alicia Bagatini, Elton Vilmar Hilgert, Regis Luciano Hockenbach, Luiz Fernando Fuchs, Cristina Reinheimer, Marlise Forneck, Ângela Rossi, Ivone Riffel e Lúcia Adami. Gostaria de iniciar a fala aqui referente ao veto que foi derrubado pelo Poder Legislativo, parabenizando os colegas vereadores por este entendimento, e também agradecendo e parabenizando o excelente trabalho do nosso jurídico, nos colocando de forma confortável para a apreciação deste veto. Importante, o projeto de lei, como muito bem colocado pelo nosso colega vereador Gelsi, autor do projeto de lei, é uma forma de dar mais transparência aos nossos munícipes e, por que não, colocar ali em uma aba se o servidor ocupante do cargo em comissão ou função gratificada tem um curso, por que não colocar o seu diploma? Por que não deixar ali? Então, foi importante apreciar esse veto, derrubar o veto. Espero a sanção desse projeto de lei, porque vem de encontro com os princípios nossos da transparência do nosso trabalho público, colocando na vitrine aos nossos munícipes toda e quaisquer ação, seja do Poder Executivo ou Legislativo. Já tivemos outros projetos, sim, de transparência, citados aqui já pelo colega Gelsi. Projeto esse que deu a transparência ao vivo dos trabalhos. Imagina que bacana, do conforto de casa, os munícipes podem, em tempo real ou posterior, acompanhar os nossos trabalhos, saber o que foi pautado, saber a posicionamento de cada vereador. Então é importante isso. Se Deus quiser, um dia nós vamos ter no nosso Executivo de Parecer Novo um projeto de lei instituindo a transmissão ao vivo das licitações, colocando de forma mais transparente o respeito com o dinheiro público, colocando as ações de forma transparente. E assim tem que e deve ser quanto representantes do povo exercendo um cargo político público, dar a transparência. Quero colocar aqui, presidente, enquanto o senhor estava na tribuna falando referente ao baixo-assinado, nosso técnico de comunicação, Versa, colocou também que poderia ser feito um abaixo-assinado digital nas redes sociais, onde o munícipe ele pode, de forma remota, ali, acessar e assinar junto. Além do físico ter essa ferramenta importante, eu acredito que vai abranger um maior público de munícipes, tendo assim, então, maior votação, maior assinatura. Isso pode ser feito, depois a gente pode conversar com o nosso técnico para o modo de divulgação. Também vou pegar cópias, colocar em estabelecimentos, comércio, para fortalecer cada vez mais essas assinaturas, porque o que nós estamos vivenciando hoje nessa rodovia estadual, a RS 124, é lamentável.
está muito precária, a sinalização não existe mais. O que é aquele trevo do Matiel com São Sebastião do Caí, Harmonia? Lamentável. Isso acaba colocando em risco os veículos, porque até eu já presenciei os veículos fazendo a conversão, desviando dos buracos, acaba diminuindo a velocidade. Quem vem de Harmonia para o Caí, vem rápido e está o veículo ali reduzido. Isso pode ser fatal. Então a gente precisa ter apoio, força para cobrar, principalmente do órgão competente, que é do governo estadual. Quero citar aqui também, referente ao governo estadual, que o então Eduardo Leite, eleito governador, possa sim fazer o melhor pelo nosso estado. Também não era o meu candidato. Defendi em primeiro turno o então senador Luiz Carlos Reis. Posterior ao segundo turno tive outro posicionamento defendendo o Onyx Lorenzoni, mas um resultado que precisamos sim respeitar e desejar agora que faça sim um bom trabalho, porque não podemos ficar no retrocesso. Como bem mencionado o presidente, no tempo de pandemia, quebrou o nosso estado, fechando empresas, comércio. Quem era o governador para dizer o que era essencial ou não? Como que o chefe de família, o pai de casa, a mãe de casa, iria ficar sem receber seu valor, seu salário, cujo, então, na época, governador disse que não era essencial? Todos os serviços, todos os trabalhos que levam o sustento, levam o alimento para dentro de casa é essencial. Todos. Então a gente vai junto cobrar, principalmente dos nossos deputados. Quero parabenizar aqui aos 2.107 eleitores do Bolsonaro, que de forma consciente escolheram entre o bem. Quanto aos 860 eleitores do Lula, eu respeito, mas ainda sigo na minha convicção de que não gostaria de ter um chefe do executivo da nação brasileira condenado em 3 instâncias. Você falou, presidente, que ele foi descondenado? Não, ele continua condenado. Somente houve uma manobra do STF, nosso Supremo Tribunal Federal, que favoreceu o candidato. E se não houver fraude, aí sim, eu só tenho a dizer que 60 milhões de brasileiros declararam que o crime compensa. Isso é lamentável. É lamentável. Aquele deputado que tinha sei lá quantos mil reais na cueca, já era o primeiro ao lado do Lula em uma manifestação. Imagina essa quadrilha toda, essa farra toda que vai voltar. Não era isso que a gente precisava para o nosso país que estava crescendo. Agora, nós vamos cada dia mais tendo a convicção de que o Lula era mentiroso. Quantas e quantas vezes em debates ele sustentou falas, e agora as ações dele são contrárias. Principalmente o Auxílio Brasil, queria manter 600, vai ficar R$405, que ele iria dar R$150 por cada criança até 6 anos, já cortou. E aí, quem é que era o mentiroso? Era o Bolsonaro, que manteve sempre a sua fala, e eu tenho certeza que as propostas iriam permanecer, porque é o governo dele que está em continuidade. Mas agora a gente vê quem é que é o mentiroso. Esse presidiário, ex-presidiário. Não tem ministro do Supremo que irá tirar esse título dele. Irá favorecer cada vez mais, mas não. Então eu lamento muito isso e repudio qualquer atitude de toda a turma que o Lula vai colocar novamente para ser ministro do nosso país. Olha, a Petrobras já cresceu 8% o aumento após a eleição de Lula. Olha o impacto que está acontecendo. É lamentável. Eu tenho fé em Deus de que se realmente houve fraude, a verdade vai vir. E se não houve fraude, como disse, 60 milhões de brasileiros aprovaram que o crime compensa. E eu encerro aqui, presidente, dizendo que
O ontem não é nosso para recuperar, mas o amanhã é nosso para ganhar ou perder. E, por fim, agradecer a Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, colega vereador. Seguindo, vereadora Lourdes. Agradeço. Fim da explicação pessoal. Antes de encerrar, lembro a todos da reunião da CGP na quinta-feira, dia 10 de novembro, às 19h30, e da próxima sessão ordinária, na mesma data, às 20 horas. Desejo a todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Obrigado por terem ficado com a gente. Declaro encerrada a presente sessão.